tema da mensagem de hoje é entrando em águas profundas. E talvez você, como eu, ao se deparar com esse tema, já olhou e disse: é isso que eu quero nadar de braçada. E o que é entrar em águas profundas para você? E talvez você possa olhar para este tema e para este lugar e dizer: pastor, eu desconheço este lugar. Talvez você é aquele que olha e pense: não, pastor, eu já estive neste lugar. Talvez você é aquele que está olhando e dizendo: não, é esse lugar que eu persigo, é aí que eu quero estar. Gostaria de ler com você Lucas capítulo 5. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 5 e nós vamos conversar sobre esse lugar a qual o Senhor me chama, esse lugar a qual o Senhor te chama para estar, o lugar de águas profundas. A partir do versículo 1. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu para Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixes, que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Depois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. E assim como os seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam assustados com aquela quantidade de peixes, Jesus olha para ele e diz assim, e responde a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de gentes. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Uau! Quando nós olhamos para esse texto, e o que me chamou a atenção nesse texto, é que nesse texto Jesus faz o seu primeiro chamado para os seus discípulos. E quando eu olhei para esse texto, eu vi que o que me saltou à mente, e o que me veio à mente é que por mais que o Senhor estava fazendo o chamado para ser seguido, para que esses se tornassem os talmidins, os discípulos de Jesus, eles já conheciam a Cristo.
A história conta que Jesus entra no barco de Pedro e diz assim: ô Pedro, me leva um pouco mais distante ali, eu quero ficar ali, porque dali eu vou conseguir falar com essas multidões, dali eu vou conseguir ensiná-los. E talvez você possa estar se perguntando, porque quando Jesus chama esses homens, esses pescadores, os sócios de Pedro, que estavam ali na beira da água, o texto é claro, que eles pescaram a noite inteira. E eles não pegaram nada. E eles olharam, e em algumas versões diz que eles arrumavam as suas redes. Em outra versão bíblica, como essa que nós lemos, diz que eles lavavam as suas redes, como se dissesse assim: ó, nós vamos nos preparar para a próxima, porque essa noite de pescaria foi improdutiva. Esse era um bom negócio na época. A pesca era lucrativa, o peixe fazia parte da mesa. E o que eu quero que você entenda nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que talvez você esteja assim. E a sensação que eu tenho é que esses homens estavam muito cansados. Além deles estarem se preparando, deixando tudo pronto para o próximo dia, para a próxima pescaria, aparece alguém que fala: oh, eu quero entrar no seu barco, você me leva até ali, e eu quero ensinar a multidão dali, assim, facilita a minha vida, me ajuda aí. E muitas vezes Jesus chega nas nossas vidas depois de uma noite frustrada. Depois de olharmos e dizermos: olha, foi improdutivo, tudo que fizemos não tem resultado. E talvez você chegou aqui operando no vermelho, literalmente. Talvez você está olhando para o seu casamento e dizendo: ó, eu não estou operando no vermelho, eu não aguento mais. Talvez você está olhando para a sua empresa dizendo assim: ó, pastor, as coisas estão tão difíceis lá fora, a inadimplência aumentou. E talvez você chegou aqui pensando: eu não sei mais o que fazer, só um milagre. E talvez esse milagre aí seja aquilo que eu estou buscando, alguém que me chame para águas profundas e opera um milagre. Eu preciso pescar tantos peixes quanto esses pescadores aí pescaram, eu vou precisar sobreviver. Mas o que me chama a atenção no texto é que quando eles se preparavam para o próximo dia, Jesus olha para Pedro e diz assim: ó, me leve um pouco distante da praia. O que eu quero que você entenda é que Pedro teve que parar para ouvir aquilo que Jesus ia dizer. Quantas vezes nós estamos operando no vermelho e não paramos para ouvir aquilo que o Senhor quer nos comunicar? E eu confesso a vocês, por várias vezes eu pesquei, eu já passei por esse, eu gosto de pescar. Eu morei 14 anos na Baixada Santista, e o que eu fazia até os meus 14 anos, Vini, era pescar. Todas as tardes, Dona Raquel e seu João estão ali, sabe? Eu chegava da escola, pegava minha traia de pesca, 2 ou 3 tarrafas, redes, ia para um braço do mar que tinha a 200, 300 metros da minha casa, e tudo que eu fazia era pescar. E tinha dia que a gente chegava em casa depois de 3, 4 horas pescando, 5 horas pescando. Mamãe falava: e aí, pegou? Pegou nada. 0 de peixe. Mas como assim? Hoje deu ruim, literalmente.
E talvez seja essa a sensação que você está. Talvez você possa estar olhando para as áreas da sua vida e dizendo assim: eu estou operando no vermelho. Eu não consigo obter sucesso nos meus relacionamentos, eu não consigo obter sucesso nos meus negócios, no meu casamento, né? Eu empurro com a barriga, eu não consigo cuidar de fato dos meus filhos, eu não consigo, eu estou cansado, pastor. E existe um chamado que esse Jesus está fazendo a mim e a você. Um chamado, e para que esse chamado aconteça, Jesus começa com Pedro dizendo assim, Jesus diz para Pedro assim: deixa eu entrar no seu barco. Pedro, presta atenção naquilo que eu vou ensinar, porque depois disso eu quero fazer uma proposta para você. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Mas antes, para tudo, depois de uma noite cansativa, depois de operar no vermelho, depois de partilhar da sensação de frustração, é como se ele dissesse: vocês podem ouvir aquilo que eu quero conversar com vocês? E eu me lembro que quando eu tinha por volta dos 23 anos de idade, eu cheguei um dia desse jeito em casa. Eu estava começando um negócio e eu cheguei assim, sabe aquele dia aquela semana que nada deu certo, e você chega na sexta-feira dizendo assim: essa semana podia ser anulada e a gente poderia pular ela e começar tudo do zero. Semana que vem a gente começa de novo. E eu lembro que tudo que eu queria era chorar. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu tranquei a minha porta e eu fui chorar, e eu chorava, enfiei a cabeça no travesseiro, e eu chorava. E eu lembro que a mamãe está ali, bateu na porta, eu nem sei se ela se lembra disso. E ela entrou, e eu bravo. Porque eu olhava e falava assim: eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo as coisas como o Senhor manda, eu estou cuidando, eu estou dando o meu melhor, e eu estou fazendo tudo do jeito que eu devo fazer. E talvez você esteja pensando a mesma coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite: você parou e disse: Jesus, em meio a tudo que eu sei fazer, em meio ao conhecimento que eu tenho, em meio à experiência, esse negócio era um negócio de família, e era lucrativo, os meus pais me ensinaram, e talvez você possa estar olhando e dizendo assim: eu sei fazer o que eu faço, mas os resultados não vêm. E Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, você só precisa aprender uma coisa, por mais que você saiba fazer, por mais que você saiba a hora de pescar, talvez você esteja usando o equipamento correto, mas só faltava eu no seu barquinho, só faltava a minha presença. Como eu disse anteriormente, Jesus até era conhecido pelos discípulos, a qual ele chamara para se tornar discípulos. E talvez você conhece Jesus, e Jesus está só olhando para você dizendo: ei, você está fazendo a coisa certa, do jeito certo, só te falta a minha presença. Só te falta a minha presença, porque eu sou o Deus do sobrenatural. E voltando à história de quando a mamãe bateu na porta e entrou, e a gente enxuga as lágrimas, e esfrega a cara no travesseiro, né? E eu fui lá, abri a porta, e eu lembro de duas frases que a minha mãe falou: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Daí tem coisas que parece que criam uma maior revolta. E parece que essa frase em mim criou uma maior revolta. Daí que eu fiquei bravo mesmo. Daí ela olha para mim e diz assim: ei,
Preste atenção. Jesus um dia disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Daí quebrou as pernas. Daí, Vini, daí não tem homem que resista a essa pancada. E eu nunca mais me esqueci desse dia, eu nunca mais me esqueci disso. Sabe por quê? Porque às vezes sabemos o que temos que fazer e como fazer. Só esquecemos de convidar Jesus por nosso barco e insistirmos em operar no vermelho por opção nossa. Essa opção foi nossa. E se pararmos para olharmos a sequência do texto, Jesus ensina a multidão daquele lugar, com Pedro parado ali no barco, prestando atenção em tudo que ele estava falando, ensinando a multidão. E a hora que Jesus termina, Jesus diz assim para ele: Pedro, vá no lugar de água profunda e lance as redes novamente. Em algumas versões diz que Pedro lança as redes do outro lado. Em algumas outras versões diz que Pedro lança a rede no lugar certo. O que eu quero que você entenda nessa noite, que o lugar de águas profundas é o lugar de obediência a Deus. E fica claro que quando Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, lança as redes, vá para lá, para o lugar de águas profundas e lance essas redes lá. Pedro fala: Jesus, pescamos a noite toda. E talvez você tenha essa sensação, que você sabe o que você estava fazendo. E talvez você começou alguma coisa e tinha até convicção do resultado. Talvez você entrou em um relacionamento esperando outro resultado. E aquilo que aconteceu frustrou você. Talvez você abriu o seu negócio, talvez você começou a empreender. Eu não sei por qual momento que você está passando. Mas o que eu consegui enxergar é a obediência de Pedro. Ele diz assim: Senhor, estamos cansados, foi a noite inteira, paramos para ouvir a sua palestra, e agora o Senhor nos pede para voltar e lançar as redes. É como se ele dissesse: não é essa hora que se pega peixe, nós pescamos a noite inteira. Mas ele diz: sobre a tua palavra, Senhor, é isso que eu vou fazer. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: lugar de águas profundas é um lugar de obediência. E ao sair dali, a história conta que imediatamente as redes se encheram de peixe e começaram a rasgar-se. E Pedro chama os seus sócios, os amigos que ali estavam, os outros 2 irmãos, filhos de Zebedeu, e diz assim: vem, porque nós não estamos dando conta. E quando eles chegam na beira da praia, outra coisa que me marca é Jesus olhar para eles e dizer: eu quero fazer de vocês pescadores de pessoas, de gente. E o texto diz que imediatamente, ao chegar na praia, eles largaram os barcos e as redes. Gente, eu não sei se vocês entenderam, mas eles nunca antes haviam pego tantos peixes
Era assim: acertamos o negócio. Nós estamos falando para o contexto da época, alguns R$ 1.000, assim, o negócio estava resolvido, assim, é o Senhor chamando você na sua melhor fase, você olhando para Deus dizendo: eu quero corresponder ao chamado que o Senhor me fez, mesmo em meio ao melhor momento que o Senhor me proporcionou. Eu não sei qual o momento que você está passando. E quando eu olho para esse texto, eu vejo pessoas que entenderam o chamado. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Pedro se comprometendo, Tiago e mais 2 discípulos que ali estavam se comprometendo com Cristo e dizendo assim: ó, é extraordinário, isso nós não poderíamos viver ou ter vivido sem que tivéssemos obedecido ao Senhor. E talvez a sensação que você tem é que obedecer ao Senhor e as coisas ficaram difíceis. Mas quando nós paramos para olhar a trajetória de Pedro, depois de passar por esse lugar de águas profundas, que marca a sua vida, que faz ele corresponder ao chamado que Cristo faz, que faz eles abandonarem um negócio em ascensão, um bom negócio, um excelente negócio, que faz eles olhar e dizer assim: oh, não, aquilo que a proposta de Cristo é superior a isso que nós vivemos, é maior que esse negócio, é maior que a quantidade de peixe que nós pegamos. Isso aqui não é nada mediante aquilo que Ele tem para nós. Vamos segui-lo. É a hora, chegou a hora, é tudo que nós esperávamos. Daí se abre uma janela de tempo. E para que se cumpra esse chamado que Cristo faz para a vida de Pedro, há uma janela. Porque lá na frente nós, lendo os evangelhos, vemos que lá na frente se cumpre o chamado que Cristo faz a Pedro, e Pedro faz a sua primeira pregação, e 5.000 pessoas se convertem. Depois Pedro faz a sua 3.000 pessoas se convertem. Depois Pedro faz a sua segunda pregação e 5.000 pessoas se convertem. É isso, né? Mas existe uma janela de tempo. E é nesse lugar de águas profundas que um dia Pedro avistou Jesus e disse assim: Senhor, está todo mundo apavorado nesse barco aqui, mas eu já estive em lugar de águas profundas com você. Se é o Senhor, permita que eu vá ao seu encontro. Uau! E mais uma vez é nesse lugar de águas profundas que Pedro é marcado. Sabe por quê? Porque mesmo nesse lugar de águas profundas, os desafios são constantes. E é como a música que nós cantamos: Ele segura a nossa mão e não nos deixa afundar. E Pedro sofre mais um desafio em águas profundas. Ele começa a andar sobre as águas e de repente, ao olhar para o lado, para as ondas, e ele começa a afundar. E a história conta que Jesus vai lá e pega Pedro pela mão e tira de lá. Pedro, porque tu estás com medo?
É como se ele dissesse: quem te chamou para esse lugar de águas profundas é aquele que vai sustentar você em águas profundas. É em lugar de águas profundas que o sobrenatural de Deus acontece. E se não me falha a memória, em Ezequiel fala da visão de um homem que entra em um rio. A história conta que ele anda 15 côvados e há 15, 50, e a água davam pelos tornozelos, e mais um tanto de côvados e a água davam pelos joelhos, e mais 30 côvados e a água davam pelos lombos, até que ele precisava nadar. Daí só a nado. O que eu quero que você entenda nessa noite é que talvez esse lugar de águas profundas para você seja um lugar que gere medo em você. Seja um lugar que gere em você desconfiança, porque você possa estar olhando e dizendo: não, pastor, eu sou racional. As coisas precisam acontecer desse jeito. E talvez Pedro, nessa noite de pesca, olhou: a lua está boa. É a noite para pescar. E talvez você estudou o negócio e disse: é o momento de começar esse negócio. Talvez você estudou, analisou e falou: é a hora de eu entrar nesse relacionamento, é a hora de eu me casar. Mas os resultados não foram os resultados que você esperava viver. E a sensação que você tem é de frustração e medo. E talvez a sensação que você tenha é: não, mas eu entrei nesse negócio para ser feliz. Eu entrei nesse negócio não para perder tudo que eu tenho. Eu entrei nesse negócio para produzir riqueza. Talvez na sua oração você olhou e disse: Senhor, eu nunca quis errar. Eu nunca quis errar, mas o Senhor está olhando para você nessa noite dizendo: você só se esqueceu de me colocar nesse negócio. Porque o que fica claro e evidente é: quando fizermos o que temos que fazer, e o resultado não vem, não vier, é aí que ele entra. E talvez a sua resistência seja com o sobrenatural de Deus. Você já parou para pensar nisso? Porque talvez você possa olhar e dizer: não, mas eu confio em Deus, eu sei que Ele pode fazer. Mas você crê que o sobrenatural pode acontecer na vida do amigo, você crê que pode acontecer na vida de quem você ora, mas não acredita que pode acontecer na sua vida. Você está olhando para a sua capacidade humana e dizendo assim: teria que ter dado certo. E o Senhor está olhando para você nessa noite e dizendo assim: para que isso dê certo, você só precisava ter me chamado para o seu barquinho. Que a ideia era o Senhor levar você a um lugar de águas profundas, onde você perdesse o controle e o sobrenatural se tornasse natural
na tua vida. Quantas pessoas aqui talvez estejam fazendo uma reflexão nesse exato momento, dizendo: Senhor, por que eu vivi tudo isso até aqui? Por que eu cheguei aqui desse jeito, se eu fiz tudo certo? O Senhor está olhando para você nessa noite, dizendo: ei, você só esqueceu de parar para me ouvir. E talvez você esteja numa segunda fase, talvez você ouviu e colocou Jesus no seu barquinho. Talvez você esteja na fase de olhar e dizer: não, eu estou priorizando o Senhor, eu estou colocando Ele no devido lugar, assim, a importância de tudo que eu faço é tua, eu abandono tudo, Deus, mas eu não abro mão da tua presença. Nós vemos o Deus encarnado, Cristo, fazendo um chamado, e hoje nós temos o privilégio de compartilharmos Deus em nós, através do amado Espírito Santo. Ou talvez você possa estar esperando viver uma outra fase. A fase de colher os frutos de um chamado que você correspondeu lá atrás. E venhamos e convenhamos, essa é a melhor hora. Onde se cumpre de fato aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É como se nessa hora nós chegássemos e disséssemos: não, agora chegou, agora eu estou pronto, agora Ele viu que eu estou pronto, agora dá para pregar para 3.000 pessoas e elas se converterem, e se cumpre a palavra do Senhor na minha vida, é de me fazer pescadores de gente, de homens. Talvez a sua expectativa é que se cumpra sobre a tua vida um chamado que Deus te fez. Eu não sei em qual momento você está. Mas o lugar de águas profundas é um lugar de obediência. É um lugar onde nós correspondemos ao Senhor. É um lugar onde não depende mais da nossa racionalidade humana. É Ele corresponder, é Ele trazer o favor, é Ele segurar na tua mão, é Ele fazer o milagre na hora que você precisa. O Senhor está falando para você nessa noite: ei, para de operar no vermelho. Deixa eu entrar no seu barquinho, deixa eu fazer parte da sua vida. Deixa eu fazer parte dos seus relacionamentos, deixa eu fazer parte dos seus negócios. Deixa eu mostrar a você que o conhecimento, por mais que tenha vindo de forma hereditária, talvez você tenha estudado o que você está fazendo, talvez você se muniu de ferramentas, buscou o conhecimento, e o Senhor está olhando para você dizendo: ei,
Presta atenção no que eu posso fazer com isso. Talvez você se preparou para o casamento. E o Senhor está falando para você: ei, presta atenção. Se você me colocar nisso, presta atenção naquilo que eu posso fazer. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Já já a galera do face a face entra, os homens vão entrar. Mas antes deles entrarem, eu gostaria que essa palavra impactou você, tocou você aí. Viesse aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu não sei em que fase você está, mas o Senhor só está falando assim, ó, para tudo para me ouvir. Talvez seja essa fase. Talvez o Senhor estava olhando para você dizendo, ó, larga tudo e vem comigo que eu vou fazer você pescadores de homens. Talvez se cumpra o resultado disso e talvez seja a hora que o Senhor quer para que se cumpra o resultado do chamado que Ele fez a você. Antes de os homens entrarem, eles vão orar por vocês, eles vão derramar sobre a vida de vocês, mas de forma específica. Nós gostaríamos de orar por vocês. Você pode vir aqui na frente, dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, sou eu que preciso parar para te ouvir. Eu estou nessa fase, eu estou na fase que eu achei que eu era suficiente, que o meu conhecimento bastava, que eu não ia precisar parar. Eu achava que não era a hora, que eu ia dar conta de tocar, e eu estou vendo que eu não vou dar conta de tocar esse casamento, esse relacionamento. Eu estou vendo que eu não vou dar conta de tocar os meus negócios. E talvez você possa estar em um momento de dor, de angústia. O Senhor está falando para você, para me ouvir apenas. Deixa eu entrar no seu barquinho, deixa eu fazer parte da sua vida, deixa eu fazer parte dos seus negócios, deixa eu cuidar de você, deixa eu me mover de forma sobrenatural. Por mais que você olhe e pense, não existe escapatória, não há mais o que fazer. Ele está olhando para mim e para você dizendo assim, ó, é hora de lançar as redes do outro lado. Olhando para mim e para você dizendo, não acabou, não é o fim. Se você precisa de uma oração, eis aqui o altar, nós queremos orar por você. Mas o que nós estamos clamando é que você corresponda. Comece hoje a corresponder aos pedidos, ao chamado que o Senhor tem feito a você.
Eu gostaria que você que está aí no seu lugar estendesse as mãos para cá e começasse a orar por cada uma dessas pessoas que estão aqui na frente, dizendo: Senhor, traga clareza, traga nitidez, que haja convicção que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está chamando, que é o Senhor que está olhando e dizendo: ei, para, eu quero entrar no seu barco, eu quero que você ouça os meus princípios, eu quero que você ouça os ensinamentos do meu Pai, eu quero preparar você. Pai, se tem pessoas que estão na segunda fase, dizer: nós abrimos mão de tudo, que o Senhor se torne o centro. Nós temos o privilégio de andarmos com o Senhor, de dormirmos com o Senhor, de estarmos contigo 24 horas por dia, onde estivermos. Agora, se nós temos também pessoas que estão na fase do cumprimento do chamado, chegou a hora deles começarem a colher o resultado. Pai, nós clamamos ter condições a eles. Espírito Santo de Deus, derrame sabedoria. Mas que esse lugar de águas profundas, que esse lugar do sobrenatural não nos assuste. Que ele seja o nosso alvo, que seja a nossa busca, que de forma natural nós tenhamos o privilégio de vivermos o sobrenatural no nosso dia a dia. Que assim seja no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pai, nós fazemos essa canção a nossa oração.
Aleluia. Aleluia. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor?